Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de transtorno de ansiedade. Um deles é o transtorno de ansiedade generalizada, sigla TAG. E esse transtorno, ele consiste em sintomas de ansiedade presentes por bastante tempo, nos critérios diagnósticos 6 meses, e presentes na maior parte do tempo da vida desse paciente. Esses sintomas são apreensão, preocupação excessiva, sensação de estar vivendo no limite, sensação que vai estourar, dificuldade de relaxar. E esses sintomas podem gerar sintomas secundários como insônia, que pode ser a dificuldade para iniciar o sono, a dificuldade para manter o sono. Então o paciente acorda no meio da noite e involuntariamente ele começa a pensar sobre as suas preocupações, sobre os seus temores, sobre situações em que ele terá que fazer no outro dia ou nos dias posteriores. Pode cursar também com alteração de apetite, tanto o apetite para mais, né, um aumento do apetite, como para menos, uma diminuição do apetite. A fobia social é um outro transtorno de ansiedade em que o paciente tem dificuldades na interação social e em situações mais específicas, como falar em público, assinar um cheque ou fazer uma assinatura com outras pessoas olhando, comer em público. Então, diante dessas situações, o paciente passa a ter sintomas da ansiedade patológica, que são tremores, taquicardia, apreensão, tensão, preocupação excessiva diante desses acontecimentos, quando ele precisa de alguma forma se submeter a essas situações. E muitas vezes o paciente se esquiva de fazer essas coisas. Por exemplo, os pacientes podem evitar ir em festas por ter esse desconforto diante do convívio social, podem evitar compromissos profissionais de dar uma aula, fazer um seminário. Então, esses comportamentos de esquiva podem prejudicar o paciente, tanto em âmbito profissional como no âmbito social. Com a modernidade, a gente percebe que os pacientes fóbicos sociais, eles se esquivam ainda mais do contato pessoal com outras pessoas, se utilizando do contato virtual. Então, com frequência, a gente vê adolescentes e jovens que não têm amigos com os quais ele mantenha um contato pessoal, mas tem amigos que ele não conhece pessoalmente e mantém contato por jogos online, por chats. Então, isso tem contribuído para a esquiva do relacionamento pessoal, não virtual. Um outro transtorno de ansiedade, inclusive o diagnóstico que é mais próximo do que foi primeiramente descrito, lá em 1971, nos soldados da Guerra Civil Americana, é o transtorno de estresse pós-traumático. Após um paciente passar por um trauma, um evento traumático importante, que pode ser um assalto, uma situação mais grave de um acidente, de um estupro, soldados de guerra, o paciente passa a reviver esses momentos através de lembranças que ele passa a ter. Lembranças, o paciente se lembra disso várias vezes e no momento dessa lembrança, dessas revivências da situação traumática, ele passa a ter os sintomas simpático-miméticos que são característicos da ansiedade, como taquicardia, sudorese, tremores. O paciente pode também ter sonhos recorrentes e acordar no meio da noite com os mesmos sintomas. Os transtornos de ansiedade têm como tratamento
o uso de medicações da classe dos antidepressivos, mais especificamente os antidepressivos relacionados à transmissão de serotonina, a transmissão serotoninérgica. Os pacientes costumam ter uma boa evolução, embora o que a gente observe é que os sintomas de ansiedade, eles demoram um pouco mais para melhorar, principalmente se já estiverem cronificados, que sintomas depressivos, em grande parte dos pacientes. Mas essas patologias de ansiedade são as condições que a gente com maior frequência consegue suspender o tratamento medicamentoso depois de um tempo. Isso depende da carga genética do paciente e dos estressores pelos quais o paciente continua vivenciando ou não. Quando o paciente associa ao tratamento medicamentoso uma redução de estressores, mudança de estilo de vida, atividade física e outros hábitos saudáveis, nós temos um sucesso maior, mais frequente na suspensão do tratamento medicamentoso quando existe a indicação.